Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. Pois é, a palavra de Deus, ela vem falando, que Pedro, ele vem chamando os cristãos, para uma vida de santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? E ele vem falando aqui com os cristãos e nós vamos estar prestando atenção aqui na palavra, dizendo assim no versículo 25, no 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 25, diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra, é a mensagem das boas novas que lhe foi anunciada. A palavra de Deus permanece para sempre, pois é, a palavra de Deus jamais vai voltar vazia. E ele vem detalhando, para os cristãos, que uma vida separada, traz distanciamento do homem para com Deus. Uma vida sem santificação, uma vida sem a palavra, sem oração, sem consagração, ela, se não tiver isso, ela fica longe do Senhor e ela vai ceder às tentações, ceder para as tentações, Então, revestido com a identidade de Cristo, em você, tendo o caráter de Cristo, você vai manifestar o comportamento do caráter de Cristo, Você vai ser o que você é na sua casa, na rua, onde as pessoas que é de Deus que te conhecem, elas não só vão te conhecer dentro da igreja ou do lado de fora, mas aqueles que não são cristãos, que olham para a sua vida, que vê que você é evangélica e de Deus, essas que vai poder contemplar com você na rua, andando na rua, sem você perceber, e vai estar te vendo, a tua integridade. Então, nós sendo o que nós somos, tendo a identidade de Cristo, nós vamos manifestar esse caráter, a presença de Deus em todo lugar, E assim o nome do Senhor está sendo glorificado, porque tem que haver diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, As pessoas do mundo, ela tem o costume de lidar com as outras diferentes. Por exemplo, a gente vai falar com uma pessoa do sexo oposto, fazer alguma pergunta referente quando vai comprar alguma coisa, quer alguma explicação, e a gente, na nossa inocência, fala Senhor, e às vezes a pessoa nem é tão senhora assim, a pessoa às vezes se sente ofendida, Mas é o respeito que a gente tem, Então, conversar com a pessoa aonde você vai para perguntar algo, Você tendo respeito, você sabendo quem você é, isso é importante, não é verdade? Isso Deus está vendo. Eu estou querendo te dizer, que em todo lugar que nós devemos manifestar essa identidade de Cristo, Por exemplo, se você é gentil, se você fala com a pessoa e você vê que a pessoa puxa para o outro lado já, ainda mais mulher, Quando é solteira, A pessoa já confunde quando você está no lugar para comprar alguma coisa, E você tem que manter a firmeza para que a pessoa não venha, naquele momento, achar, confundir as coisas. Então, tem que ter a diferença, da pessoa que tem um caráter de Cristo. Estar ali na posição e falar com firmeza, Então, isso não somente nessa integridade de homem para com mulher, Ele também vem dizendo, que devemos ser santos em tudo que fizemos, começando aqueles que nos chamou, pois a Escritura diz, seja santo porque o Senhor é santo, E ele não diz somente também nessa relação do cristão, do sexo oposto. Ele diz em toda forma de ser o cristão tem que ser, se ensina ou não, tem que manifestar o caráter de Cristo, tem que ter uma vida de santificação, Uma vida separada. Por quê? O nosso Deus, ele só pode habitar em um coração limpo, porque ele é santo.
Não é verdade? É Ele que sonda e conhece os corações, né? Ele que sonda e conhece os corações, né? E nós sabemos, né, que uma vez que fomos purificados dos seus pecados, como obedeceram à verdade, tenhamos como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento, amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída. Então, Pedro vem dizendo assim, vocês, para os cristãos, vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída. Vocês nasceram de novo para viver a vida, para refletir a imagem de Cristo, para andar como Jesus andou, né? Para ser santo, para glorificar o nome do Senhor, né? Vocês foram chamados para uma vida que vai durar para sempre, ou seja, nós não fomos chamados para o pecado, para ficar distante do Senhor, nós fomos chamados para ter uma vida toda, que vai durar para a vida toda, porque vem da eterna, viva palavra de Deus. Pois é, né? Nós somos chamados para ter vida eterna e não para a morte, para a ruína, né? E quando ele vem falando isso, ele vem falando, né, para que eles estejam atentos, para que eles continuem, né, firmados no Senhor, para que eles não venham deixar ser enganado, cuidar da sua vida espiritual, porque uma vida alicerçada espiritual fará toda a diferença na nossa caminhada com Cristo. Pois é, nós não podemos andar como filhos imprudentes, né? Nós temos que andar como filhos prudentes, né? Andando no caminho certo, o caminho que conduz vida. Você saindo da rota certa, toda a sua vida ficará em ruína, né? Ou seja, quem sabe que planta não teme a colheita. Se você sabe que você anda no caminho certo, amém, glória a Deus. Agora, se não está andando no caminho certo, volte para o Senhor, porque o Senhor que abençoa a sua vida, né? Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, ela permanece fiel, mas nós, filhos de Deus, também temos que permanecer fiel, né? Temos que permanecer fiel à palavra de Deus, porque Deus só tem compromisso com aqueles que são obedientes a eles, é verdade, né? Seria uma hipocrisia, né? Por exemplo, estar pregando, falando, né, da palavra de Deus, falando de santidade, se eu não estivesse vivendo uma vida de santidade, se eu não estivesse agradando a Deus, né? Estaria o quê? Fazendo papelão. Deus estaria vendo, olha, minha serva ali está falando santificação, falando da identidade de Cristo e não está vivendo e não é, né? Porque para nós chegarmos aqui e falar, nós, filhos de Deus, que fomos chamados para pregar a palavra, nós primeiro temos que estar resolvida por dentro. Nós temos que estar falando, né? E sabendo que nós daremos conta. É verdade. E seremos cobrados da nossa vida também. Porque quando pregamos para cada um de vocês, pregamos para nós também, né? E Deus, a unção, ela desce, ela vem de cima para ser transmitida para vocês. Então, quando eu falo de santidade, de santidade, uma vida separada, é porque eu também tenho uma vida separada, né? Deus conhece e vê o nosso coração. Então, o que Pedro está querendo dizer, que nós, sendo nova criatura, a gente não pode deixar ser influenciado, né? A gente não pode, cadê a palavra aqui que vem dizendo como nós não podemos, né, viver outra vez uma vida que conduz para a morte, né? Você saiu da escuridão e veio para a maravilhosa luz. Isso significa que a vida que há em você, ela não é mais treva, ela é luz. E tudo que é escuridão, os filhos de Deus devem ficar afastados. Tem que ficar junto do Senhor, unido ao Senhor.
Ah, mas eu já estou unida ao Senhor, essa palavra não é para mim, porque eu não estou no erro, não estou no pecado, mas guarda a palavra de Deus, pois ela é o nosso alimento. Quando ouvimos de coração, mesmo que não estejamos, devemos ouvir de coração, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, porque ela é espírito e vida. Essa palavra vai permanecer. A palavra não volta vazia, né? Então, devemos depositar toda a nossa esperança no Senhor, né? Que venhamos manter a nossa integridade e obediência ao Senhor e viver de um modo que satisfaz a vontade de Deus e não uma vida que não está satisfazendo a vontade de Deus, né? Então, os irmãos, para continuar a manter uma vida de santidade, né? Porque uma vez nascido de novo, a velha criatura não pode tomar o lugar de Deus. Pois é, o lugar de Deus. O diabo não pode entrar e tomar o lugar de Deus, né? O primeiro é o Senhor, né? Se não for, quem estará liderando será o inimigo. E assim viveremos como os filhos imprudentes, né? Mas o Senhor te chamou para vencer, para ser filho prudente, para você dar certo, né? Para você fazer a diferença nesse mundo, manifestando o caráter de Cristo. Porque esse é o intuito do Senhor, de ver todos os filhos dele andando em justiça, dando fruto de justiça e glorificando o santo nome dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui. Essa é a palavra de Deus. Eu creio que ela falou o coração de vocês, em nome de Jesus. Continue permanecendo firme no Senhor, pois as lutas podem ser grandes, mas a vitória ainda é maior, porque o nosso Deus está do nosso lado, nos garantindo a vitória, nos dando força e nos ensinando no que for útil, em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.